Imagine acordar todos os dias com a sensação de que um peso invisível repousa sobre o peito, sufocando cada tentativa de se mover, de se alegrar, de encontrar propósito. É como uma tempestade constante que, apesar de silenciada pelo mundo exterior, dentro de mim rugia de forma implacável. Eu não era capaz de enxergar uma saída, mas me vi de alguma forma encontrando um caminho. O que aconteceu? Como dei o primeiro passo rumo à recuperação? Hoje, olhando para trás, vejo que foram pequenas mudanças, transformações quase invisíveis, que com o tempo se tornaram uma nova forma de viver. E agora, quero compartilhar como consegui sair desse abismo e reencontrar uma nova versão de mim. Tudo começou com a decisão de entender melhor minha condição, perceber como a depressão influenciava meus pensamentos e atitudes. Não foi fácil reconhecer que eu precisava de ajuda, pois durante muito tempo achei que era apenas uma fase, uma tristeza passageira. Mas percebi que isso era mais profundo. O primeiro passo para superar a depressão foi aceitar a situação em que me encontrava. Eu precisava parar de lutar contra o que sentia, parar de me culpar por sentir o que sentia. Ao invés disso, abracei a ideia de que era humano, vulnerável e sim, precisando de apoio. A terapia foi um divisor de águas nessa trajetória. Encontrei uma terapeuta que me ajudou a olhar para dentro, a enfrentar medos e inseguranças que eu havia escondido por tanto tempo. O processo terapêutico é delicado, não há um manual exato que possa guiar cada sessão. Mas foi através das conversas e reflexões que comecei a entender as raízes da minha dor. Lembro-me claramente de uma das primeiras lições. Não sou meus pensamentos. Parece simples, mas essa descoberta mudou minha vida. A depressão fazia com que eu me sentisse refém da minha própria mente, como se cada pensamento negativo fosse uma verdade absoluta. Quando aprendi a observar esses pensamentos sem me identificar com eles, percebi que eu tinha uma escolha. Eu podia deixá-los passar sem permitir que me definissem. Foi também na terapia que aprendi a importância da compaixão por mim mesmo. A depressão muitas vezes me fazia sentir inadequado e eu me cobrava por não ser mais forte ou por não conseguir superar. Esse auto-julgamento só me afundava ainda mais. Aprendi ao longo do tempo que precisava ser meu próprio amigo, entender meus limites e aceitar que alguns dias seriam melhores que outros. Esse conceito de autocompaixão se tornou um pilar da minha recuperação. Nos dias em que me sentia mais frágil, ao invés de me culpar, eu acolhia o que estava sentindo e me permitia descansar, me dar o espaço necessário para me recuperar. Outro passo essencial foi a prática da meditação e do mindfulness. No início, confesso que fui cético. Pensava que esses momentos de ficar quieto não me ajudariam em nada. Mas à medida que comecei a praticar diariamente, percebi uma transformação sutil. Meditar me ajudou a focar no presente, a perceber que o momento atual é tudo o que realmente temos. Aos poucos, fui me desapegando de tantas preocupações que me puxavam para baixo. O mindfulness também me ensinou a apreciar as pequenas coisas, a dar valor ao simples ato de respirar, ao prazer de sentir o calor do sol ou o frescor de uma brisa. Essas experiências, que antes passavam despercebidas, tornaram-se pequenas fontes de alegria. A atividade física também entrou como uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Não foi fácil criar o hábito de me exercitar, pois a depressão traz consigo uma imensa fadiga, uma sensação de peso que parece impedir qualquer movimento. Mas comecei com passos pequenos. Uma caminhada leve em um parque próximo, um pouco de alongamento pela manhã. Com o tempo, esses movimentos começaram a reativar algo em mim, como se cada exercício fosse uma forma de me reconectar com meu próprio corpo. Um lembrete de que eu ainda estava aqui, presente e vivo. Senti a energia voltando aos poucos e, mais do que isso, vi meu humor melhorar. A liberação de endorfinas proporcionada pelos exercícios se tornou um verdadeiro aliado no combate aos sintomas da depressão. Também fiz mudanças significativas na minha alimentação. Antes, eu não percebia a conexão entre o que eu comia e meu estado emocional. Mas, ao explorar essa relação, percebi que certos alimentos intensificavam minha sensação de cansaço e apatia. Aos poucos, passei a incorporar mais alimentos frescos e nutritivos no meu dia a dia, como frutas, verduras e alimentos integrais. Com o tempo, essa mudança trouxe mais vitalidade, ajudou a regular minha energia e impactou diretamente meu humor. A alimentação tornou-se então uma aliada silenciosa, mas poderosa no meu processo de cura. Mas talvez o mais importante de tudo tenha sido construir uma rede de apoio.
Durante muito tempo, isolei-me das pessoas, acreditando que ninguém entenderia o que eu estava passando ou que eu seria um peso para elas. Foi um erro. A solidão só agravava a minha condição. Aos poucos, fui reaprendendo a me abrir para aqueles que amava. Não foi fácil, mas foi libertador. Amigos, familiares e até colegas de trabalho se mostraram compreensivos e dispostos a me ajudar. O simples fato de saber que eu podia contar com alguém, que eu não estava sozinho, trouxe um alívio imenso e uma motivação a mais para continuar. Aprendi a importância de pedir ajuda, de admitir minha vulnerabilidade e descobri que havia mais empatia ao meu redor do que eu imaginava. Outro aspecto que considero fundamental foi encontrar um propósito, algo que desse sentido à minha existência. No início da depressão, eu me sentia perdido, sem saber por que me levantar da cama todas as manhãs. Então, comecei a experimentar, explorar novos interesses e redescobrir antigas paixões. Foi assim que redescobri a escrita, algo que sempre amei, mas que havia deixado de lado. Escrever tornou-se uma forma de expressar tudo o que sentia, de dar voz às minhas emoções. Era quase terapêutico. Encontrar um propósito, seja através de um hobby, de um projeto ou de um trabalho, tornou-se o combustível que me impulsionava a continuar. À medida que progredia, percebi que a recuperação não é uma linha reta. Tive recaídas, momentos em que parecia que tudo estava se desmoronando novamente. Mas aprendi que isso faz parte do processo. A cada recaída, voltei a me apoiar nas ferramentas que havia adquirido ao longo do tempo: a terapia, a meditação, o exercício físico, a alimentação, o apoio dos amigos e familiares. E pouco a pouco, consegui superar cada um desses momentos, saindo mais fortalecido. Hoje sei que a depressão é uma condição que exige atenção constante. Continuo com as práticas que me ajudam a manter o equilíbrio e estou sempre atento aos sinais que minha mente e meu corpo me dão. Encaro minha recuperação como um processo contínuo, um aprendizado diário. Se posso compartilhar uma última dica com você, é esta: não desista. Não importa o quão escuro o caminho possa parecer, sempre existe uma luz à frente. Ela pode estar escondida, talvez pequena, mas está lá. E com o tempo, você pode aprender a acendê-la, pouco a pouco, até que ilumine todo o caminho.